Shalom, vim trazer uma palavra, uma reflexão, em algumas passagens, sobre o verdadeiro amor de Deus, o amor de Cristo pelo ser humano, Eu não poderia começar iniciando falando sobre João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse já foi um grande amor, prova de amor, de Deus com a humanidade. E João 6,37 também, que todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. E aí a gente pensa, todos vão a Deus? Não. São alguns que vão até Deus, que buscam a Deus. E todo aquele que buscam a Deus, não estou nem falando de igreja, de religião, de ir à igreja, estou falando de buscar a Deus. Muitas vezes a gente começa no nosso quarto, ajoelhando, buscando, falando com Ele. Então, ouvindo a Ele, se interessando pela palavra deles, o que diz as Escrituras. Até uma dica que falo é começar lendo os evangelhos, novos evangelhos de João, que revela o caráter de Jesus. Então, quando a gente tem interesse em saber algo, em conhecer alguém, conhecer algo, a gente vai na palavra dele, na palavra, e não no que vão falar, ou o que dizem, ou o que outros livros falaram. Primeiro a palavra dele, que o verbo se fez carne, o verbo, quem que era o verbo? Tem a passagem que fala, o verbo é a palavra de Deus, Então, não estava programado para eu falar essa passagem, mas eu creio que Deus quer que saiba, porque muitas pessoas não querem ler a Bíblia, porque fala que a Bíblia foi escrita por homens. Claro, Deus usaram os homens para escrever a palavra dele. Então aqui, o verbo é João 1, quem quiser ler essa passagem de João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito. Nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, o verbo se fez carne, se materializou. E quando a gente pronuncia a palavra, a gente declara a palavra, a gente está transformando na vida. Pode não ser agora, mas pela fé, A fé são as coisas que a gente crê, mas que a gente pode estar vendo tudo diferente, mas a gente está crendo, isso é fé. E a fé, ela vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. O que é fé? Fé é a certeza, aqui Hebreus 11:1, para quem quiser conferir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você espera algo, mas você não está vendo, então você utiliza a fé, você fala, você vive pela fé. E aqui mais uma parte falando sobre o amor de Deus. Olha só o Salmo 5 que diz, porque muita gente fala, Jesus ama, Deus ama o pecador, e odeia o pecado, Olha o que o Salmo 5 fala. Foi o Salmo, escrito por Davi, inspirado em Deus. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Ele não tem prazer na injustiça. Isso é o amor dele. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Não tem aquela passagem que fala assim, que Deus dá graça aos humildes, mas
rejeita a soberbos, né? Não tô falando de mim, o que eu acho, mas o que a palavra diz. Deus dá graça, eu vou até falar, quem quiser conferir, é em Tiago 4,6, né? Deus dá graça, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então ele dá graça. Então quando a gente, por exemplo, erra, mas a gente clama e busca e quer se consertar e permanece, ele vai dar graça. Isso é a graça de Deus, é nos ajudar a obedecê-lo. Então, se a pessoa não se arrepender de seus erros, suas injustiças, seus pecados, vai ser separado o mal, né? O joio do trigo. Aquilo que Deus fez para toda a maldade, ela vai ser rejeitada, a maldade vai ser rejeitada. E aqueles que escolheram perseverar em Cristo, Ele vai dar graça para conseguir. Esse é o amor dele, essa é a graça dele. Olha outra passagem aqui que fala: se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Salmo 7, 12 e 13, né? A palavra é bem clara. Então ele não vai ser separado. Aí às vezes você chama, vamos buscar Deus, ora, não escolhe outros atalhos, permanece firme independente do que acontecer. E infelizmente, às vezes a pessoa fala, mas você serve, você busca, olha o que aconteceu com sua vida, olha o que aconteceu com você, porque foi um ato, muitas vezes é um ato de desobediência a Deus, vai ter as consequências. Mas se a gente se arrepende, clama, busca, persevera, tanto que ele fala, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Se volta para ele disse, volte a mim, eu voltarei para vós, né? Então, é isso, é a busca dele. Não é porque errou, porque eu errei, porque alguém errou, que eu vou buscar outros atalhos. Não é em questão de conseguir, é em questão de salvação, não é o que eu tenho. Não é pelo que eu tenho, pelo que eu consigo, não, é salvação. E o tempo é curto, né? Não tô falando nem de finais dos tempos, tô falando que nosso tempo, a gente não sabe o dia de amanhã. E outra, não é viver buscando a Deus só pensando na morte, é na vida aqui. Como que eu vou viver? Eu quero andar aqui. Quem ande do meu lado? Cristo ou trevas? É algo muito maior. Não é sobre ter, sobre conseguir. Ah, não, eu tô bem, eu não preciso, eu já tenho Deus. Eu não vou buscar, não preciso buscar. Eu já busco, mas aí o que tá buscando? Só se encher, sabe, das coisas daqui, desse mundo que logo vai passar. E o tempo de procurar, de buscar conhecer a Deus, de ir lá, de clamar, de falar, Deus, eu quero entender tua palavra, me ensina, eu quero ler. A gente lê às vezes tantos livros no mundo, para falar a verdade, às vezes lê tanta porcaria que o objetivo tá só conhecendo ali que às vezes a pessoa tá lendo lá livro que matou não sei quem. E qual que é o objetivo final desse livro? Um exemplo, né? Sobre o assassino de não sei, olha que livro interessante, mas qual é o objetivo desse livro? Qual a esperança que tá dando nesse livro? Isso tem que tomar muito cuidado. E às vezes a pessoa fala, já leu a Bíblia? Não. Lê tanta coisa e aquilo que é real, que é verdadeiro, que é eterno, a gente não leu. E olha só o que ele fala, aquele que diz que já tem tudo e não precisa de nada. Eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. É em Apocalipse 3, Apocalipse, isso daqui é uma carta, porque na Apocalipse tem várias cartas, né, para a igreja de Filadélfia, de Sardes, e ele tem elogios e tem uma alerta para cada um. E a igreja são o quê? Os cristãos, para aqueles que querem seguir, para as pessoas,
né? São revelações para os servos de Deus. Então, quem tem medo de ler o Apocalipse, eu não leio porque eu tenho medo, porque acho que é só destruição. Não, é revelação. Aqui, em Apocalipse 1, ele fala o que é o Apocalipse, o verdadeiro Apocalipse. É revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você se considera servo de Cristo? Se você se considera ou se você quer se tornar, então leia o Apocalipse. Então vamos voltar aqui. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, não é em questão de, eu não preciso buscar porque eu não estou precisando disso, eu tô bem. Eu tô bem. Não, a Bíblia, a palavra é só para quem está perdido. Sim, Jesus veio para aqueles que precisam se arrepender, mas para aqueles também, vamos perseverar. O Evangelho é isso. Buscar a Cristo é conhecê-lo. Clama a mim. E clama a mim, né? Jeremias 3,33. Clama a mim e eu te mostrarei coisas insondáveis que não conheces. Quer ter revelação? Quer ter, né? Deus vai mostrar. Clama a Ele, busca Ele. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. E tem uma passagem, né, muito interessante que ele fala que aquele, olha só como é importante para buscar. Tessalonicenses 2, né? Acho que fala aqui. Olha só o que diz. Esse cuja vinda é o segundo eficácia de Satanás. Eu vou conferir aqui. Tessalonicenses 2:2 mesmo. Aqui. Fica bem mais no finalzinho, logo depois de Tessalonicenses 1. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás. Com todo o poder e sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas e enganos da injustiça, né? Para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade, que os poderiam salvar. Então, esses que estão rejeitando, não querem, não, eu tô bem, não preciso buscar, não preciso ler, não quero, né? Apesar que, lembrando aquilo no início, falando, todo aquele que Deus enviar, este virá a mim. Então, aqueles que ainda virão, ou já que estão indo até Ele, né, na verdade, porque o tempo é curto, porque às vezes a pessoa fala, não, vou viver do meu jeito, pecar à vontade aí, fazer o que eu quero, depois eu me arrependo. Não, até o arrependimento é o próprio Deus quem dá, quem permite o verdadeiro arrependimento, não é nós, nada, não é nossa capacidade. Então Ele vai fazer o uso de todo engano, injustiça, todos que estão perecendo. Por essa razão, Deus lhe enviará o poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Tá vendo? É o próprio Deus que vai fazer a pessoa que não quis, que blasfemou, que preferiu atalhos, né? Atalhos, eu digo, são atrás de outros deuses que dizem deuses, né? Mas só há um Deus. Então, estão sendo já enganados, estão querendo se enganar para viver da sua vontade. Então, isso é muito perigoso. Então, o melhor é buscar Deus, falar, Deus, não estou conseguindo, me ajuda, clama a Ele. Nem que às vezes vai acontecer coisas que você vai... Olha, enfim... E ele fala, sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, se você tem prazer na maldade, na injustiça, eu acredito que se você está vendo esse vídeo, eu creio que você não tem prazer, ou talvez seja curiosidade, para ver, sei lá, o que ia falar. E o Espírito Santo é quem vai convencer, que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, para que nós, dia a dia, vá... nos ajustando, nos arrependendo, nos fortalecendo. Então, eu falo com todo o temor
e muito amor nessa palavra. Porque às vezes a gente tá pensando assim, o amor, e tá caindo, sabe? Às vezes eu quero falar coisas aqui que é melhor ficar só com a palavra mesmo, só com a palavra. Mas às vezes a gente quer dar exemplos, mas eu creio que o Espírito Santo é quem vai convencer, é quem vai convencer mesmo do erro, de onde a gente precisa ajustar. Vai ter erros que a gente vai perder por ter falado a verdade, por ter mostrado, né? Vai ter erros que a gente vai ter, é aquilo que plantou, vai colher. Seja cristão, seja tá seguindo a Deus, independente disso, a palavra dele é fiel. A palavra do Senhor Jesus é fiel. Então a gente precisa só tomar muito cuidado de não estar indo se afundando junto com outros para salvar aquela pessoa e estar entrando junto no pecado com ela. E Deus é muito claro, Deus vai separar, porque o pecado e Deus não tem como habitar juntos, santidade e trevas não tem como habitar juntos, né? Não tem. Para salvar, quer salvar, ore pela pessoa, né? Ore por ela, e Deus vai ver o íntimo dela, sabe de todas as coisas além de nós. E só Ele pode salvar, a gente não pode. O máximo que a gente pode fazer é falar aquilo que está na palavra, ajudar ali com a misericórdia de Deus e a graça do Espírito Santo. Porque para eu falar aqui eu peço graça a Deus, né? Não estava planejando vir falar aqui, mas eu senti muito do amor de Deus para vir falar isso. Então leiam, vamos ler a palavra, continuar lendo, perseverando. Ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então vamos perseverar no amor de Cristo, que é a verdade da palavra dele, né? Muita gente sem passar a mão no ego, nos erros, mas se consertar cada dia, buscar ajuda e misericórdia dele, tá bom? Então essa aí é a palavra, a reflexão. Fiquem com Deus, bom domingo. Hoje é domingo, bom final de semana ou boa semana para quem tá vendo aí na semana. Bom, que a paz de Deus esteja com vocês.